Eu quero convidar aqui os irmãos, os amigos, né, que estão nos ouvindo, porque não é somente os irmãos que nos acompanham através da live, através da rádio. Nossos amigos que ainda não são cristãos, vizinhos, né, pessoas amigas, enfim. É a mensagem da palavra de Deus, né? Eu posso dizer que agora, toda segunda-feira, nós temos um encontro com a palavra de Deus, né? Aqui na rua Silva Jardim, 500, no bairro do Macuco, em Santos. Eu quero convidar os irmãos, então, se quiser acompanhar em sua casa, onde você estiver, os versículos a qual nós vamos meditar nesta noite. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Isto é, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Olha, palavra de promessas. Há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já fala para os filipenses: perto está o Senhor. Você imagina agora, nós estamos no século XXI, né? Século XXI, já passado todo esse tempo. Acredito aqui que foi escrito mais ou menos nos anos 60 ou 70, após a morte do Senhor Jesus, né? Ressurreição. E em seguida diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, a palavra de Deus nessa noite foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma, meu irmão. Eu não sei qual é a situação que você está passando nesse dia, né? Ou vem passando já alguns dias, alguns meses, está alguns anos. A palavra de Deus diz aqui nessa noite para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, as nossas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e com ação de graça. Então, nós devemos colocar nos pés do Senhor Jesus as nossas necessidades, tudo aquilo que nós estamos passando nesse dia difícil de pandemia e desemprego, muitas pessoas passando por necessidade, e muitas das vezes um pai de família não tendo dinheiro para colocar um pão na mesa para os seus filhos. Tá? Muitas das vezes o trabalhador se dirige ao seu emprego e as portas estão fechadas. É muito triste quando um pai de família não tem como pôr um pão na mesa. Mas com tudo isso, a palavra de Deus diz para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma. Né? Antes, devemos orar a Deus com súplicas e com ação de graças, dando graças a Deus por tudo. Porque Deus conhece as nossas necessidades, seja ela qual for. Eu não sei qual momento, as dificuldades que você está passando, mas Deus
conhece os nossos corações, idade e tudo aquilo que nós precisamos. Me lembro que o apóstolo Paulo, né, muitas das vezes, passou situações difíceis, muito difícil, perseguição, naufrágio, fome, nudez. E, mesmo assim, ele sempre ali firme, dando graças a Deus, crendo que o Senhor Jesus era a única solução dele. E muitas das vezes passando por salteadores, né? Fome, salteadores, falta de vestimentas, mas ele cria que o Senhor Jesus podia aí estar confortando e consolando a sua vida. Isso através da palavra, pelo testemunho do apóstolo Paulo, ele deixou aqui aos filipenses, né, que nós devemos sempre estar firmes e regozijando no Senhor Jesus. E muitas das vezes, essas situações que nós estamos passando, meus irmãos, ela nos traz o que? Ansiedade. E a ansiedade, uma experiência própria, não leva em lugar nenhum. A ansiedade não nos leva em lugar nenhum. Ao contrário, pode nos trazer distúrbios emocionais, como, por exemplo, fobias. Né? Então, vou passar aqui, se der tempo, alguns tipos de fobias. São mais de 496 fobias que o ser humano pode passar. São muitas fobias, mas eu deixei aqui algumas anotadas que são mais assim frequentes na vida das pessoas que têm esse problema de fobia, que chega a ser uma doença da mente. Devemos nos controlar, nossos impulsos. Nós não temos como controlar o nosso futuro, né? Mas temos também a obrigação, né, de ter uma meta. Não podemos controlar o nosso futuro, mas temos a obrigação de ter meta. Isso não é pecado. Isso é uma obrigação do cristão. Mas não deixa a ansiedade tirar a sua paz. A ansiedade é uma doença da mente do ser humano que tira a paz, que tira a alegria, que tira o sono, né? E que muitas das vezes também traz confusões em nossas mentes. Hoje eu li aqui um artigo que me chamou a atenção, né? Uma frase que diz assim: você não pode evitar que os problemas batam na sua porta. Você não pode evitar que os problemas batam na sua porta. Mas não há necessidade de oferecer uma cadeira para sentar. Olha só. Mas não há necessidade de oferecer uma cadeira para sentar. Então, os problemas vêm, pode bater na sua porta, não tem dia, não tem hora, mas você não deve convidar a ansiedade e os problemas para sentar à sua mesa. São palavras que nós devemos guardar, né? Eu também queria que os irmãos acompanhassem uma segunda leitura para dar o seguimento à meditação da palavra de Tiago, no capítulo 4, bem conhecido também, no versículo 13 e 16, que diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É uma pergunta: o que é a nossa vida?
É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então a palavra é bem clara nesse sentido, que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. E muitas das vezes nós temos sonhos, né? Temos sonhos e muitas das vezes, através dos nossos sonhos, nós criamos o quê? Ansiedades. Mas o que é a nossa vida, diz a palavra de Deus? É como diz aqui, é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós estamos vendo, nós temos visto o que tem acontecido, né? Nesses últimos tempos. Pessoas do nosso convívio tendo as suas vidas ceifadas. Pessoas novas, pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham perspectivas de vida, sonhavam, mas de uma hora para outra a sua vida mudou. Tá? Algumas morreram, passaram para a eternidade, outras sobreviveram, estão aí para dar testemunhos, né, do que passaram no hospital. Algumas passaram dias, outras passaram meses, mas Deus poupou a vida dessas pessoas. Cabe a Deus poupar a vida dessas pessoas. E muitas pessoas, irmãos na fé, partiram para a eternidade. Aí muitas das vezes fica aquela pergunta: por que Deus curou essa pessoa e por que Deus não curou outra pessoa? É os porquê da vida. Por quê? Né? Porque é o que nós mais ouvimos. Mas nós temos que ter em mente que o nosso Deus é um Deus soberano, né? E Ele sabe o melhor para os seus filhos. O mais importante é sabermos que muitos passaram para a eternidade, mas hoje estão com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Né? Então, nós temos que ter em mente, meus irmãos, é pertencer a Deus. E muitas das vezes, como diz a palavra de Deus, fazemos planos: amanhã vamos fazer isso, amanhã vamos fazer aquilo, amanhã vamos viajar, amanhã vamos comprar um imóvel mais bonito, vamos comprar um carro mais bonito, e fica nessa ansiedade toda, mas não é de amanhã. Então devemos, sim, termos sonhos. Não é pecado você ter sonhos, você ter perspectivas, não é pecado. Mas sempre devemos deixar Deus na frente de todas as coisas, para que nós possamos ter paz em nossos corações. Todo mundo tem que lidar com coisas na vida que causam muitas das vezes ansiedade, né? Estresse e preocupações. O cristão também não é exceção. Aí você me pergunta: como devemos lidar com essas coisas? Paulo explicou nesse texto que nós acabamos de ler de Filipenses, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O interessante aqui é que ele fala, o apóstolo Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Significa
está ansioso. Nós podemos dizer a pessoa que está ansiosa é uma pessoa que está o quê? Inquieta. É uma pessoa que está perturbada. A pessoa que está inquieta é uma pessoa que está perturbada mentalmente. E essa perturbação pode refletir no quê? Na sua alma, né? No seu corpo e na sua mente. Então a ansiedade, ela nos traz preocupação, muitas das vezes exageradas, que pode nos trazer um desconforto emocional, desconforto físico em nossas vidas. O mundo está cheio de coisas que causam muita ansiedade. O mundo, né? O mundo que nós vivemos e não temos como fugir. E muitas das vezes essa ansiedade vem através da família, né? O problema na família, no trabalho, a preocupação de perder o emprego, em casa, como já disse aqui, finanças, né? Hoje, quem não está passando por problemas de finanças? Segundo estatística, quase 90% dos brasileiros estão passando problemas de finanças. Então, nós podemos colocar aí que mais de 190 milhões de brasileiros estão passando por problemas de finanças. Você não é a única pessoa diante dessa pandemia que nós estamos passando. A ansiedade também pode vir através da política, né? Vivemos aí num país uma política suja, infelizmente. Existem bons políticos, mas a maioria são péssimos políticos que nos traz incertezas. Tá? Então, a tecnologia também pode nos trazer um certo estresse, uma certa ansiedade. E várias outras coisas que eu poderia estar mencionando aqui. Mas o Senhor não quer que seu povo viva ansioso. O Senhor quer que seu povo tenha uma vida tranquila, que tenha paz, que tenha alegria, mesmo diante das circunstâncias que eu acabei de mencionar. Aí você fala, mas como eu vou ter uma paz, vou ter uma alegria? Se eu estou passando por essa situação? Sim, concordo com você. Mas não sou eu que digo, a palavra de Deus diz. Para você se regozijar, 2 vezes se regozije, isso é se alegre em mim, se alegre em mim que eu estou presente na sua vida. Eu sou um Deus presente, que posso lhe trazer o conforto que você precisa, a alegria que está faltando em sua vida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, assim diz o Senhor. Então, se nós observarmos aqui, por que eu digo que o Senhor não quer que o seu povo esteja ansioso? Jesus deixou aqui registrado em Mateus 6,25, que nós vamos ler aqui. Mateus 6,25. O Senhor Jesus falando para aquele povo, né, que estava diante dele, uma grande multidão. Jesus fala assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Isso é o próprio Senhor Jesus falando para aquela multidão e deixando para nós como exemplo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros,
e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo, preste bem atenção, nesse versículo 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como delas. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que faremos, ou que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. São promessas do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, meus irmãos, se você está passando por esse momento de ansiedade, a chave, três palavras-chave. Nós vimos em Filipenses, vimos em Tiago, e agora nós vemos o próprio Senhor Jesus falando para que nós não fiquemos ansiosos. Né? Pois Ele tem cuidado de nós. Ele supre as nossas necessidades. Isso também não significa que nós planejar ou não nos preparar. Devemos sim, conforme Tiago, no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim, como já disse aqui de novo, vou falar de novo aqui. E agora vós que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Eu lá do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos isto ou aquilo. Mais uma vez, repetindo o que eu já falei, é que nós temos que deixar as coisas na mão do nosso Deus. Devemos sim fazer a nossa parte. Né? Não devemos ficar inquietos. Devemos fazer a nossa parte. Orarmos a Deus, pedir pela sua misericórdia. Senhor, abre uma porta de emprego. Né? E você também vai fazer a sua parte. E com essa parte é sair em busca do trabalho. Você também não vai ficar em casa, né? E braços cruzados esperando que as coisas vão acontecer. Não. Você tem que pedir a Deus, Senhor, eu preciso de um emprego para alimentar minha família, para vestir minha família. Eu coloco em tuas mãos. Abre uma porta de emprego. É assim que nós oramos. Né? Quando o irmão pede, normalmente, irmão, estou desempregado, me faz uma oração, vamos orar nesse sentido. Não vai que o Senhor abra uma porta de emprego. Mas você tem que fazer também a sua parte, que é fazer seus currículos, né? Entregar os seus currículos e colocar na mão de Deus. E eu tenho certeza que uma porta vai se abrir para você. Aí quando o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, por coisa alguma, então
não há nada que devemos nos preocupar. Nem pelas necessidades básicas da vida, como nós vemos aqui, que Deus tem cuidado de nós, né? Assim como Ele alimenta os pássaros do campo, que não trabalham, nem afiam. Então, devemos sim colocar nossas preocupações, nossa ansiedade na mão de Deus. Porque Ele conhece as necessidades básicas das nossas vidas, né? Outra coisa também, nem pelas coisas que não podemos controlar. Tem muitas coisas, meus irmãos, que nós não podemos controlar. Coisas que já aconteceram, que já não estão mais no nosso controle. Coisas que estão acontecendo no dia de hoje, e muitas das vezes não estão no nosso controle. Ou que vai acontecer amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês, não está sob o nosso controle. Tem certas coisas que fogem do nosso controle. A única coisa que eu posso dizer para você é que devemos confiar no nosso Deus. Também não devemos ficar agitados pelas coisas sociais deste mundo, nem pela perseguição e nem pela opressão do governo. Não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Então, nem pela vida, a vida que nós passamos aqui na Terra, quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, né? Teve a queda do homem pela sua desobediência, que trouxe muita desgraça para o ser humano, né? E, por fim, uma das maiores desgraças do pecado foi a morte. A morte passou a reinar a todos os homens. Mas, pela misericórdia de Deus, né? Como diz lá, que pelo homem, ou pela ofensa do homem, a morte reinou. Por outro lado, Jesus, né, nos trouxe o quê? A esperança, a vida eterna. Jesus nos trouxe a vida através da sua morte na cruz do Calvário, da sua ressurreição. É nisso que nós temos que ter em nossos corações. Então, não devemos nos preocupar com coisa alguma, né? Nem pelas necessidades básicas da vida, nem pelas coisas que não podemos controlar, como já disse aqui, nem pela agitação social em que o país vive, ou o mundo vive, devido a essa pandemia, nem pela perseguição ou opressão dos governos. Nós vivemos muitas das vezes com opressão e perseguição, né? Damos graças a Deus que o nosso país ainda não vivemos essa opressão tão grande como nos países aí fora, no Oriente, né? Onde há uma grande perseguição aos cristãos, perseguição que leva muitas das vezes a morte e muitas das vezes leva também à morte. Quantos irmãos nesse momento não estão padecendo fome, estão sendo maltratados, estão sendo perseguidos, e muitos agora nesse momento estão sendo levados à morte por amor à palavra do Senhor Jesus. E por enquanto vivemos aqui num país tranquilo. Até agora vivemos num país tranquilo. Países aqui, nossos vizinhos, já há perseguição para os cristãos, estão perseguindo os cristãos, destruindo igrejas, aqui pertinho da gente. E é isso que querem também implantar no nosso país. O comunismo, que é contra o cristianismo, o comunismo que persegue os cristãos, o comunismo que é uma destruição total do ser humano. Então, devemos defender, sim, o nosso governo. E pedir a Deus que esse comunismo nunca seja implantado no Brasil. Em tudo, as vossas petições sejam conhecidas
diante de Deus. Em tudo, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Paulo estava apresentando a solução para a ansiedade em todas as áreas da vida. Seja qual for a necessidade que temos, ou que nos preocupa, ou está nos preocupando agora nesse momento, devemos orar a Deus sobre isso. Como já disse aqui, a solução que nós temos, a arma que nós temos, é colocarmos na mão do Senhor Jesus. Em nenhum lugar o Senhor promete que receberemos tudo o que pedimos. Em nenhum lugar o Senhor promete que receberemos tudo o que pedimos. No entanto, podemos orar sobre qualquer coisa, qualquer que seja o nosso pedido. Vamos ver aqui, por exemplo, que nem tudo que nós pedimos nós receberemos. Nós vemos em 2 Coríntios, Paulo, numa situação complicada, depois que ele foi arrebatado ao terceiro céu, é colocado um espinho no corpo do apóstolo Paulo. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12. Está aqui. Ele diz assim, fala sobre a visão celestial, o espinho na carne. Vamos começar do versículo 1 aqui. É verdade que eu gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Coisas tão maravilhosas que ele viu, que ele não conseguia se expressar aquilo que ele viu no céu. E diz aqui no terceiro céu, coisas magníficas. Aí continuando, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não sei nessa, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para não me exaltasse, e para que não me exaltasse, para a excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. E disse ao Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então está aqui esse homem, que foi tratado ao terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas viu coisas esplêndidas, coisas que ele não conseguia dizer, coisas maravilhosas. Né? A palavra diz, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou no entendimento do homem, foi o que Deus preparou para os seus filhos. Então foi essa situação em que o apóstolo Paulo viu no céu. Mas para que ele não se exaltasse, como diz aqui no versículo 7, foi dado um espinho na carne. Ele ainda fará saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. E aqui, depois ele diz que orou 3 vezes. 3 vezes ele orou. Mas Jesus falou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando. Se você tem orado a Deus, e você fala, Deus não tem me ouvido, saiba que a graça de Deus
é o suficiente para nós. Como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Que 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é a nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus em nossas vidas. Que maravilha! Isso aqui é o quê? É uma esperança que o Senhor nos dá. Devemos ir a Deus, só Ele pode proporcionar a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. É uma coisa inexplicável. Né? Nós passamos por situações assim que você não consegue explicar aquele momento tão triste, aquele momento que você não tem alegria, aquele momento que você está passando, você não sabe nem explicar, né? Que é tão ruim que é. Mas com tudo isso, Deus está aí nos confortando, está aí nos consolando, está nos alegrando, em meio a tantas tragédias que nós passamos, Deus nos conforta e Deus nos consola. Né? Então, devemos sempre que possível não esquecer dessas palavras. Deus nos conforta, nos consola, não é uma coisa que nos chega no nosso entendimento, como que isso pode acontecer, mas está acontecendo. Deus está te confortando, Deus está te consolando nesse momento. E você fala, mas como que eu posso estar sentindo uma alegria dentro do meu coração se eu estou passando por essa situação? Até mesmo por estar desempregado, ou até mesmo por ter um filho nesse momento doente, ou uma esposa doente. Como pode Deus me alegrar? É isso que excede o entendimento dos filhos de Deus. Né? A gente não sabe explicar. É uma coisa, um mistério, né? Um mistério. O cristão passa por situações até de morte, mesmo assim está alegre. Isso é o Espírito de Deus trabalhando em nossos corações, nos trazendo aquele conforto, aquela paz. Né? O pastor Edson Miranda diz que, ainda entubado, e quando ele voltou a si, né, foi tirado o sedativo dele, foi tirado o sedativo, ele estava com aquele tubo, né? Aquele tubo deve ser uma agonia muito grande, e aí com o tubo, deitado na cama, mas ele estava numa paz. Ele falou que estava numa paz que excedia todo entendimento. Né? Ele falou, olha, naquele momento aí tanta gente sofrendo, tantos gemidos, pessoas falando, vou morrer, vou morrer, vou morrer essa noite. E ele aí no cantinho dele, orando a Deus, mesmo aquele tubo na garganta, né? a pessoa aquele tubo na garganta, aquela paz, e o entendimento dele. E esse testemunho ele já deu na live dele. Então, é nisso que nós devemos lembrar, porque mesmo diante de situações difíceis, nós temos um Deus que nos conforta e nos consola através do Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. Né? Sabemos que somos fracos, sabemos que temos nossas fraquezas, que somos pecadores, né? Que não somos perfeitos, né? Conhecemos nossas imperfeições, mas Deus conhece os nossos corações. Então, com ações de graça também, esta é a chave. Né? Não receberemos a paz de Deus sem sermos gratos a Deus. Então, só receberemos a paz de Deus se sermos gratos a Deus. Então, quando nós somos gratos a Deus, mesmo diante da dificuldade, Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Não render graça significa que somos ingratos. Então, quando nós não damos graças a Deus, mesmo passando por dificuldades, significa que somos servos ingratos.
não apreciamos o que Deus tem feito por nós. Então, mesmo as dificuldades, né? Nós devemos ser gratos a Deus, devemos ser gratos a Deus por tudo e não sermos filhos ingratos, né? E Deus nos ajuda nas nossas necessidades. Quando reconhecemos isso, podemos ver seu poder sobre todas as coisas. Então, quando reconhecemos o poder de Deus nas nossas vidas, né, nós podemos ter certeza que nós vamos ser agraciados pela misericórdia de Deus de alguma forma. Então, sermos gratos. Temos gratidão a Deus, mesmo passando por dificuldades. Senhor, sou grato a Ti pela vida que Tu me dá, né? Pelo ar que eu respiro, pelo pão de cada dia. Então, somos gratos a Deus por tudo, né? E a paz de Deus guardará os vossos corações e mentes, né? Então, diante de todas as circunstâncias que já falei, Deus vai guardar nossos corações e nossa mente. Vamos ter tranquilidade no espírito, calma em meio à tempestade da vida, tá? Reconhecendo que Deus está no controle de tudo, sabendo que Ele cuida de nós, percebemos que os problemas da vida e a vida em si são apenas temporários, por mais que muitas vezes podemos pensar que isso nunca vai passar, mas vai passar, são temporários. Entendemos que a nossa vida é mais do que temos aqui. Então, a nossa vida é mais do que temos aqui. A nossa vida nos céus, né? Nossa vida futura é mais do que essa vida aqui. Isso aqui tudo passa, né? Tudo passa, tudo é passageiro. Em paz guardará os nossos corações e mentes. Então, Deus guardará os nossos corações e mentes. Por isso, não se tornam infrutíferos. Devemos ter fé e devemos ter o escudo, né? O escudo para nos defender, conforme Efésios 6,16. O mundo não entende esta paz. Eu tenho experiência disso, passando um momento difícil, o momento mais difícil da minha vida, mas Deus estava dando paz naquele momento. Porque essa paz só é encontrada em Cristo Jesus. Ele nos dá a paz, apesar dos problemas que vamos enfrentar nessa vida. A paz de Cristo pode governar os nossos corações, se nos vestirmos do novo homem. Então devemos nos vestirmos do novo homem. Concluindo, ao invés de estarmos ansiosos, podemos ter garantia de uma esperança do céu. Ao invés de estarmos ansiosos, podemos ter a garantia de uma esperança do céu. Só seguiremos fielmente o Senhor se tivermos fé. Não permitiremos que as coisas dessa vida nos distraiam do nosso alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus. O nosso alvo é um dia estar com o Senhor Jesus. O nosso alvo é um dia estar no lugar, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, né? Não haverá mais problema de desemprego, não haverá mais morte, né? Então essa é a nossa esperança. A esperança do cristão. A esperança do cristão, o céu. É o motivo de estarmos aqui nessa noite, né? Saí da minha casa, vim para cá, alegre, sabendo que Deus está no controle de tudo. E quando eu saio daqui, eu confesso aos irmãos que eu saio mais contente, mais alegre. Saio feliz. E a palavra de Deus também diz, em Apocalipse 3,20, irmão, você que está ouvindo essa mensagem,
fala sobre ansiedade, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e comigo. Está aqui a chave. A chave de nós termos uma vida tranquila nesse mundo tão turbulento. A chave de nós abrirmos o nosso coração quando Jesus estiver à porta. Quando ele bater na porta do teu coração, se ele estiver batendo na porta do teu coração nesse momento, abre a porta da sua casa. E você vai cear com ele e ele contigo. Essa é a nossa promessa. A promessa do Senhor Jesus. Então, finalizando aqui a mensagem dessa noite, falamos sobre a ansiedade, mas falamos da proteção do nosso Deus, falando dos problemas difíceis que muitas das vezes passamos e não estamos imunes às dificuldades dessa vida, pois vivemos no mundo caído. Se vivemos no mundo caído, nós temos o quê? Problemas. Problemas como qualquer uma pessoa tem. Embora somos cristãos, não estamos imunes a problemas, às dificuldades, a dores e até a morte. Mais uma coisa que eu posso garantir para você é que o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração nos traz conforto, nos traz coração. Nos traz conforto aos nossos corações. Por mais difícil a situação que nós estejamos passando. Então, se você quiser, nesse momento, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento que aqui passamos. E que essas palavras possam estar no seu coração. E que não sejamos só ouvintes da palavra de Deus, mas também que possamos ser guardadores da palavra de Deus. Pois se nós guardarmos a palavra de Deus, nós temos uma arma muito poderosa. É uma arma contra o nosso inimigo e nossas almas. Que nos rodeiam, né, como um leão querendo nos dragar. Mas os anjos do Senhor nos guardam, têm nos guardado, têm nos protegido. Então é nesse sentido que nós vamos orar. Feche seus olhos e coloque na mão do Senhor as suas necessidades nesse momento. Que Deus ouve as nossas orações, se pedirmos com fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti pelos momentos que aqui passamos, Senhor. Esse momento que passamos meditando a Tua palavra, Senhor. Palavra que fala sobre ansiedade, dias difíceis que nós temos passado e muitos corações ansiosos. Na Tua palavra diz para nós não ficarmos ansiosos, para que possamos jogar em Tuas mãos as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós. Então eu oro por essa pessoa que está passando por uma situação difícil, uma situação de depressão, uma situação de ansiedade, uma situação de desemprego, uma situação de doença, uma família, parente doente, passando pelo vale da sombra da morte. Tu possas, pela Tua misericórdia, Senhor, estar confortando essa pessoa, estar abrindo o coração dessa pessoa, Senhor, acrescentando fé na vida dessa pessoa, e que ela possa sentir o calor do Teu Santo Espírito, possa sentir alegria, Senhor, em meio às tormentas da vida, pois Tu nos dá paz em meio às tormentas da vida. Então eu te peço, meu Deus, te peço por essa pessoa, por essas pessoas, tem misericórdia, Senhor, tem piedade, vai de encontro às suas necessidades. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço por essas pessoas.
Amém. Que Deus abençoe a cada um de vós. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe.